Neste Conexão OAB do mês de março, mês das mulheres, a gente não podia deixar de falar dos direitos das mulheres. A gente até já trouxe esse tema aqui, falando de algumas leis que buscaram assegurar proteção e igualdade às mulheres, como é o caso da Lei Maria da Penha, que ganhou um programa só para ela. Mas hoje a ideia é um pouco diferente. A ideia é olhar para frente e se perguntar: o que ainda falta? Para tentar ajudar na busca por essa resposta, eu converso hoje com a advogada Isadora Thierry. Isadora, obrigada por nos encontrar aqui dessa maneira remota para a nossa conversa de hoje. Oi, Carol, obrigada a você, obrigada pelo convite. É realmente um tema muito importante, né, que sempre temos que trazer aí, ainda mais chegando uma data comemorativa aí do Dia das Mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre esses direitos. Então vamos lá. E a ideia, como eu falei, é a gente olhar para o futuro, né, dos direitos das mulheres, mas antes eu acho importante também trazer uma breve contextualização, né? Então por que a gente precisa falar em pleno século XXI dos direitos das mulheres e do que ainda falta? Qual é a história de lutas e de conquistas por trás dessa realidade atual? Bom, Carol, quando eu falo sobre direito das mulheres, a conquista histórica delas, eu costumo falar que nós já evoluímos muito, mas ainda falta muito para a gente evoluir. Quando eu começo a lidar com datas, assim, é algo que me choca um pouco, porque nós percebemos como são demoradas as conquistas das mulheres e como vem de muito tempo atrás essas conquistas. Fazendo assim uma linha do tempo, desde muito antigamente, desde o Brasil colônia, nós vemos essa discriminação entre homens e mulheres, né? É uma coisa cultural isso daí. Antes já não era permitido que homens e mulheres tivessem o mesmo acesso a um ensino. Antigamente, no Brasil colônia, as mulheres eram vistas apenas como como objetos, né? E não como uma pessoa que era detentora de direitos. Elas eram utilizadas para servir o marido, para servir ao pai antes de casar, para servir até a religião mesmo. A igreja, inclusive, fazia muita influência nesse quesito, dizendo que as mulheres não podiam ir para as escolas, que podia virar um ambiente promíscuo se misturassem homens e mulheres, que as mulheres não podiam sequer ter uma educação, né, como os homens tinham para não chegar nesse mesmo patamar, porque elas eram vistas como seres inferiores mesmo. Então, para a mulher começar a ter esse direito ao ensino, demorou um pouco. Foi apenas em 1827 que foi editada a primeira lei, foi publicada essa lei, para as mulheres terem um acesso à escola. Mas era um ensino primário, assim. Então, teve uma influência da corte portuguesa, né? Que enfim, tinha esse ensino primário para as mulheres lá e trouxe isso para o Brasil. Então, as mulheres começaram a ir para a escola em 1827 para aprender trabalhos manuais, trabalhos domésticos e um português básico, assim, jamais como os homens. Até chegar no ensino igualitário, homens e mulheres, demorou muito tempo. Indo um pouquinho mais adiante, depois em 1890 só que elas conseguiram esse acesso à faculdade. Daí o próximo passo, a próxima conquista se deu já em torno de 1910, 1930, que foi em relação à política, o direito ao voto. Por quê, Carol? Um pouquinho antes disso, entrou em vigor nosso Código Civil de 1916. E era uma lei carregada de muito preconceito ainda, muita discriminação em relação à mulher. Nosso Código Civil dizia que a mulher não podia vender bens que ganhava de herança sem autorização do marido, ela não podia exercer uma profissão, ela não tinha o poder familiar. Hoje nós conhecemos o termo poder familiar, que é o poder que o pai e a mãe têm sobre os filhos, né? Aquela época não, era o pátrio poder, só relacionado ao pai.
A mulher em si só ia garantir este poder familiar caso seu marido falecesse, viesse a ficar ausente por alguma demência, enfim. Então, era ainda carregado de muita discriminação essa época. E daí, o que as mulheres começaram a perceber? Opa, através da política a gente pode fazer mudança. Vamos se reunir e criar aí um partido político feminino. Daí, em 1910, veio esse primeiro partido político para elas tentarem obter o direito ao voto. Era uma época que já começavam os movimentos feministas nos Estados Unidos, na Europa, e veio a influência desses movimentos para o Brasil, até que em 1932 elas conseguiram direito ao voto. Então já veja aí, né? Nós começamos no Brasil colônia e estamos em 1932, o tempo que demorou para ter cada direito aí. Seguindo um pouquinho mais adiante, Carol, com esse direito da participação na política, elas foram conseguindo outras questões, como, por exemplo, não mais receber castigos físicos, o direito à questão de obter um cartão de crédito. Em 1967, em 72, elas conseguiam, junto aos bancos, obter seus próprios empréstimos sem precisar da autorização do marido. Elas já conseguiram depois o direito ao trabalho, até que veio em 1970 ou 72, deixa eu confirmar aqui, foi em 1977 a lei do divórcio. E isso foi um marco excepcional. Por quê? Mulheres que eram violentadas, que viviam um casamento infeliz, que eram presas nessa prática abusiva, elas eram obrigadas pela lei a ficar junto com seus maridos. Quando eu vejo 1977 isso ainda acontecer, para mim, assim, pelo menos é uma coisa muito forte, né? Meus pais já eram nascidos, eu penso, nossa, na época que eles já existiam, aí ainda acontecia isso, que absurdo. E realmente foi um marco forte o divórcio, mas ainda aos olhos da sociedade, mulheres divorciadas eram vistas como desonestas, impuras. Então elas tinham muito medo de se divorciar e refletir na guarda dos filhos, alguma questão assim. Por que eu digo isso? É interessante a gente ver que pode ter uma mudança na lei, mas na prática, no dia a dia, ainda é muito demorado para a mulher conseguir efetivamente concretizar esse direito. E, por fim, só em 88, na Constituição nossa que vigora até hoje, é que foi no texto de lei colocado que homens e mulheres são sujeitos de direitos iguais perante a lei. Então, eu acho que, assim, claro que nessa linha do tempo que eu falei tem muitos outros pontos, mas os principais seriam esses. Eu acho que aí dá para ter uma ideia, vendo datas, né, colocando as datas, como foi demorada essas conquistas. E pensando como você falou que, olha a diferença de datas, né, o tempo longo que às vezes demora entre uma conquista e outra, você acredita que essa conquista pelos direitos femininos, ela sempre foi vindo numa constante, ou às vezes também ocorrem retrocessos, ritmos mais lentos? Como que você vê a situação hoje, inclusive? Olha, Carol, eu acho que assim, apesar ainda de um pensamento bem retrógrado, poderíamos dizer, de boa parte da população, as conquistas vêm ocorrendo. Não digo de uma... É constante. Eu acho que assim, demora certo tempo, mas acontece, né? Ao mesmo tempo que hoje ainda, em 2021, nós vemos muitos noticiários aí na TV de todo dia, né, praticamente, infelizmente, uma mulher sendo espancada, eu acho que também nós podemos ver, por um outro lado, uma parte da geração, assim, mais nova, abrindo um pouco a mente, tentando desconstruir certos comportamentos machistas, que são esses comportamentos machistas, culturais, né, que trazem essa discriminação contra a mulher. Então, eu digo assim, evoluímos muito, mas ainda há muito para evoluir, com certeza. E já que você falou dessa parte, né, o que a gente tem para evoluir, depois dessa breve, né, contextualização, porque são tantas coisas, né, você chegou lá no Brasil colônia, então é uma luta realmente antiga, né? Então vamos pensar um pouquinho para frente, né? Então, o que já aconteceu e agora o que falta para os direitos das mulheres, dividindo por algumas áreas, né, para a gente organizar um pouco o nosso pensamento.
Começando pela política, já que a gente está aqui na TV Câmara, né? Em Botucatu, por exemplo, a gente tem pela primeira vez uma Câmara formada por 4 vereadoras mulheres. Mas ainda assim o plenário ele nunca chegou a ter 50% da representatividade feminina aqui na nossa cidade. Lá no Congresso também, as mulheres são apenas 15% entre deputadas e senadoras. Então, nesse cenário, o que precisa melhorar para as mulheres na política? Bom, Carol, o meu pensamento em relação à política, até nas últimas eleições municipais que tiveram, eu faço parte de um projeto que chama Renascer Mulher, nós já divulgamos aí na TV Câmara também, e nós fizemos uma série de lives, né, na época das eleições, com o tema Mulher, Voto em Mulher. O porquê isso? Porque eu acho que é necessário ter a representatividade feminina para discutir as pautas políticas. É o tal do lugar de fala, né? Não que um homem não possa, muito pelo contrário, eu acho que um homem deve, né, auxiliar, participar nessa questão. Mas quem sente as dores e as necessidades de uma mulher são as próprias mulheres. Então, eu acho muito interessante que haja cada vez mais representatividade dessas mulheres nas pautas políticas. Como a gente falou, em 1932 a mulher conseguiu o direito ao voto. E ela conseguiu esse direito para tentar entrar na política e fazer mudança por ela. Eu acho que eu vi um exemplo aí na nossa Câmara em Botucatu, acho que da vereadora Rosiello, se eu não me engano, se eu estiver errado você me corrige, por favor, que ela fez, acho que ela propôs um projeto de lei da parada segura em relação às mulheres, que abrangia também mulheres, né, em parar em pontos que os ônibus parassem em locais seguros para a mulher poder fazer o trajeto para casa em segurança nos períodos noturnos. Poxa, só quem é mulher sabe a importância disso daí. O medo que a gente tem de estar numa rua escura à noite e aparecer um cara. Às vezes o cara nem quer fazer nada, mas assim, a gente já entra em desespero, porque a nossa sociedade nos impôs isso. Então, eu acho que é muito importante levar a mulher para a política, né? Que nós votemos em mulher mesmo, que elas estejam lá cada vez mais para ouvir nossos direitos e nos fazer representar. E existem alguns mecanismos que ajudam a assegurar essa representatividade? Por exemplo, a gente tem as cotas nos partidos para as mulheres, isso está funcionando? Com certeza. Antes, Carol, quando foram feitas essas cotas por lei, não era muito efetivo, né? A gente sabia que os partidos só colocavam mesmo certas laranjas só para obter a cota aí. Mas nessa última eleição, tanto as eleições a nível federal como essas eleições municipais, eu pelo menos me espantei. Eu vi muitas mulheres dando a cara a tapa, assim, querendo mesmo chegar ao poder legislativo, ao poder executivo, para fazer mudança. Nas eleições municipais em Botucatu, eu acho, não sei isso em dados, né, mas pelo meu ponto de vista, assim, o que eu vi, pareceu que teve muito mais mulher se candidatando. Então, eu acho que está ficando cada vez mais efetivo. Assim, no início, foi difícil implementar na prática essa questão da cota das mulheres, mas agora eu acho que elas estão fazendo valer a pena. E falando também, agora mudando, né? A gente falou um pouquinho da mulher na política, outro espaço muito importante que a mulher conquistou e continua conquistando espaço é o mercado de trabalho. Então, hoje, quais são as questões mais urgentes da pauta feminina quando a gente pensa no trabalho? Em relação ao mercado de trabalho, Carol, eu acho que assim, um ponto primordial ainda hoje é a igualdade salarial, que é muito discrepante, né, na nossa sociedade. Nós vemos que os homens ainda recebem muito mais pelo fato de serem homens. Outro ponto que tem no mercado de trabalho, a questão de não contratar as mulheres pelo fato de que mulher engravida, mulher dá mais despesa, mulher tem a legislação trabalhista a favor da licença maternidade. Isso é um direito da mulher, é do corpo da mulher, né? Então, discriminá-la por esse fato é um ponto, enfim, triste, lamentável. Outro ponto aí do mercado de trabalho que eu acho que tem muita discriminação é em relação a ver a mulher como sexo frágil. Então, no ambiente de reunião, né? Uma mulher, se ela já se posiciona mais, ela já é vista como nervosa, né? Raivosa.
enfim, tem essa questão ainda assim que, com mulher tem que ser mais delicado, porque mulher não tem tanta capacidade. Ainda assim, apesar da evolução que nós temos já de uma boa parte da população, ainda assim temos essas questões de preconceito, enfim, de algumas pessoas. E eu acho que o ponto mais triste de todos da mulher aí no mercado de trabalho é a questão do assédio sexual e assédio moral, né? O assédio moral, quando discrimina ela por essas questões, fica dando mais trabalho, fica, enfim, pressionando mais ela pelo fato dela ser mulher, que pode até estar relacionado com assédio sexual, pelo fato, por exemplo, de não sair com o chefe, né? Mulher é muito, enfim, colocada num outro ponto de vista em relação ao homem. E nesses casos que você citou, a legislação, de alguma forma, que a gente tem ampara a mulher, por exemplo, a igualdade salarial é assegurada, mas na prática a gente ainda tem dificuldade, entra naquele ponto que você falou, né? A legislação acontece, mas às vezes ainda demora para realmente acontecer, né? Como que você vê isso? Sim, Carol, com certeza. Na prática, né, é o que eu falo, tem a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei. Na lei está lá bonitinho que tem que ser igualitário. E a igualdade substancial, a igualdade material, que é a igualdade que de fato acontece, né? Que não é assim. Então, eu acho que tem que ser, assim, implementadas os juízes, né? Uma mulher não está ganhando mesmo, acha que está sendo discriminado, vai atrás dos seus direitos, né? Tem um processo na Justiça Trabalhista. E os juízes têm que analisar, promotores e outros membros do Poder Judiciário, eles têm que analisar, eu acho, sob essa perspectiva mesmo. É a máxima do direito, né? Tratar os iguais na medida da igualdade, os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, eu acho que quando vê um caso concreto de uma diferenciação da mulher com o homem, uma questão salarial, tem que analisar o que está sendo, apesar da lei dizer que tem que ser tratados iguais, o que está ocorrendo de fato, né? Para assegurar esse direito para a mulher. Certo, e pode inclusive refletir, né, na questão que faltam ainda mulheres em cargos de liderança. Com certeza, é uma conquista difícil que as mulheres estão indo aos poucos. Primeiro o ensino básico, depois o ensino superior, depois conseguiu entrar no mercado de trabalho, agora está tentando a igualdade salarial e finalmente chegar aí nos cargos de liderança para ser um dia, quem sabe, 50% e 50% tudo, né? Como exemplo, temos aí a vice-presidente dos Estados Unidos, apenas acho que foi a primeira, né? Em 2020. Então, enfim, ainda estamos na luta. Sim, e também é interessante que você começou a citar a educação, né? Porque é até engraçado a gente ver isso, porque as mulheres têm conseguido cada vez mais estudar, inclusive no Brasil elas já são maioria no ensino superior, né? Só que, segundo um relatório da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, elas, embora elas tenham mais chance de se formar em relação aos homens, elas têm menos probabilidade de encontrar um emprego depois, né? Então aí entra a questão da educação e do mercado de trabalho. O que acontece? Quais avanços podem acontecer na educação como um todo para a gente chegar nessa igualdade que você falou que está na lei, mas aí às vezes na realidade ainda não chegou no ponto ideal? Bom, Carol, assim, como avanços nessa questão, eu vejo algumas empresas oferecendo cursos de capacitação para as mulheres, que eu acho que é uma iniciativa legal, que até pode auxiliar, né, a fim de ter uma implementação no currículo dessa mulher para o mercado de trabalho. Mas eu, Isadora, eu acho que a questão aí apesar das mulheres estarem dominando, né, o ensino superior e ainda assim terem a dificuldade para obter um emprego, eu vejo mais como uma falta de oportunidade para as mulheres do que pela capacitação delas em si. Entendo sim que diante da nossa sociedade as empresas tentam recorrer, enfim, das maneiras que podem, né? Mas eu acho que é mais uma questão de falta de oportunidades. Eu vou te dar um exemplo aqui. O meu namorado, ele trabalha no setor de agronomia. E falando com algumas colegas de trabalho dele,
praticamente não tem, de cada 10 colegas, uma mulher, elas me falam como é difícil obter uma vaga. Elas já são descartadas, quando vem sexo feminino, elas já são descartadas, né? Pelo preconceito, ainda mais nessa área que é prioritariamente voltada para o público masculino e que não deveria. Algumas áreas são mais difíceis ainda que outras, né? Exatamente, não deveria ser, mas é. Ela fala, às vezes não me escolhem, porque precisa ir para alguma região que eles já falam, a mulher não vai saber, se parar na estrada e murchar, furar um pneu, não vai saber trocar, então já não vamos contratar ela. Enfim, então eu acho que é mais falta de oportunidade mesmo do que a capacitação em si. Tá certo. Agora vamos passar para mais um assunto, né? Mais uma área de atuação, né? Dos direitos das mulheres e uma que é a vital, né? Que é a questão da violência. Aqui no Brasil, nós temos uma lei de proteção contra a violência doméstica que é internacionalmente reconhecida, que é a Lei da Maria da Penha. Porém, os números de casos de violência nunca cessam, inclusive na pandemia, agora de coronavírus, eles chegaram a aumentar. Então, a gente tem a lei, né? Mas que ações podem ser pensadas para melhorar essa situação? Carol, essa questão da lei direcionada para a violência, eu até vou estender um pouquinho para falar das ações ao final. Quando a gente estava falando da evolução histórica dos direitos das mulheres em relação à violência propriamente dita, que é um ponto essencial que muitas mulheres sofrem, a lei ela está avançando. Teve a Maria da Penha em 2006, que foi feita para tentar igualar os direitos dos homens e das mulheres, a igualdade de fato que eu falo, né? Daí eu já ouvi muita gente falando, uma lei que beneficia a mulher, isso é discriminação contra o homem, enfim, absurdos, né? Porque é isso que a sociedade tem que entender, que mulheres hoje elas estão aqui, vista pela sociedade, então tem que fazer leis que favorecem elas para elas tentarem chegar aqui. E em 2006 foi feita essa lei, depois teve em 2015 o feminicídio, a implantação do feminicídio, que é um tipo qualificado de homicídio, que é matar a mulher em razões do sexo feminino, por ela ser uma mulher, né, que ocorre muito em violência doméstica. Então teve esse avanço também. Teve a questão da importunação sexual, em 2018, que eu não sei se todos se recordam, mas começou por causa de um caso de um maníaco que entrava nos ônibus e ejaculava no pescoço das mulheres, né? E daí um juiz absolveu em relação ao estupro e ficou, como assim não foi estupro? E de fato, estupro, né? É forçar um ato libidinoso contra alguém mediante violência. Ali não houve a violência de fato, né? Houve sim é horrível, né? Ninguém quer receber uma ejaculada no pescoço. Mas, de fato, daí criaram um tipo penal no nosso Código Penal, que é a importunação sexual, que era para abranger esses tipos de crime. Quando alguém faz um ato libidinoso contra você sem a violência ou grave ameaça. Por que eu falei de todas essas alterações, Carol? Porque em relação à violência doméstica, apesar de ter todas essas alterações, ainda ocorrem muitos casos, né? Como você disse. O que eu acho que falta aí? Em primeiro lugar, conscientização da sociedade, né? Briga de marido e mulher, tem que meter a colher sim. Não tem mais essa de que, deixa pra lá, não deixa que o casal se resolva. Não, tem que meter, porque muitas vezes a mulher não consegue sair daquele ciclo, então alguém tem que ajudar. Ficou sabendo de algum caso? 180, denuncia, né? Está acontecendo no momento que você está vendo, é um caso de flagrante, né? A mulher está apanhando, liga para a polícia, 190. Outro ponto que eu acho que falta da mesma forma que eu falei de mais mulheres na política para ter representação, mais mulheres dentro do Poder Judiciário, como juízas, promotoras. Porque eu também acho que tem essa representatividade, né? Caiu o caso de uma violência na mão de uma juíza, não que um juiz não vá julgar de forma honesta, não, longe disso, mas eu acho que tem mais essa questão de representatividade, se colocar no lugar, de dar mais atenção para essa causa, né? No Botucatu temos a doutora, a juíza Cristina, né? Que é muito atuante na causa, e eu acho que é um exemplo do que eu estou falando. E um outro ponto também que eu acho que ainda acontece, apesar de todas essas leis, essas alterações que eu falei, mas ainda acontece muito na prática a violência, é a questão da revitimização quando acontece o caso. Vou explicar. Acho que ficou muito conhecido o caso da Mariana Ferrer,
É uma menina na internet que saiu muito, que ela, enfim, acusou um cara numa boate em Florianópolis, que aconteceu um estupro ali. Desde o início, essa menina não acreditaram nela. Eram pessoas muito ricas, pessoas muito influentes, tentando sabotá-la a todo momento. E na audiência, o que aconteceu naquela audiência foi, assim, um caso lastimável. Ela estava sendo interrogada novamente, depois de tudo que ela passou, a palavra dela estava sendo posta em xeque, assim, pelo advogado, usando termos de baixo calão, deixando a vítima assim como se ela fosse a culpada ali. Então, eu acho que assim, apesar de todas as alterações, falta mais ações na prática mesmo para auxiliar essa vítima. E aí são duas constantes, né, que a gente acabou vendo nessa nossa conversa. Tanto a prática faltar, a prática da própria lei, e também como é importante a representatividade da mulher em todos os setores, né, porque acaba afetando de uma maneira geral. Então, eu queria terminar essa conversa com um recado, né, se você pudesse passar para as mulheres, e lembrando que dentro do próprio universo feminino existem realidades diferentes, né? A gente nem chegou a falar tanto das mulheres negras, das mulheres trans, mulheres pobres, então cada uma está na sua luta, né? Então, deixar um recado para as mulheres no geral, como elas podem contribuir para os avanços dos direitos no que dizem respeito a si mesmas, né? Então, lutar por si, né? Então, o que você poderia dizer? De fato, é um assunto, a gente vai falando, é um assunto muito extenso, né? Tem ainda muitos pontos para ser abordado aí dentro, como o direito ao aborto, direitos reprodutivos da mulher, que é uma pauta muito esquecida ainda no Brasil, é longe de ter avanços aí nesse ponto. As mulheres negras que sofrem duplamente, né, por serem mulheres e por serem negras, que são muito mais discriminadas e ainda não há uma efetivação na lei para elas nesse ponto. Mulheres trans que duplamente também discriminadas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem trans. E em relação às mulheres trans, teve um pequeno avanço o ano passado, que agora elas podem ser atendidas em delegacias especializadas para a mulher. Então, assim, ainda tem muitos pontos aí para serem levantados e que eu acho que é interessante a sociedade se integrar desses pontos para cada vez mais ajudar na luta, no combate à violência doméstica. Eu acho que um recado que fica como eu já falei, meter a colher sim, auxiliar cada vez mais as mulheres nessa luta contra a violência, porque muitas vezes elas estão presas num ciclo. A gente faz um atendimento humanizado, né, em relação às vítimas de violência doméstica pela OAB também, que chama o projeto OAB por Elas. E aí, o que a gente vê é que elas não conseguem sair daquilo muitas vezes por estarem presas financeiramente, emocionalmente. Então, eu acho que o papel de uma outra mulher na sociedade é auxiliar a próxima. Muitas vezes, quando você levanta a autoestima de uma mulher, você não sabe, mas você pode estar ajudando ela a ver como ela é forte, independente e corajosa para sair de um ciclo de violência doméstica. Nós fomos ensinadas a ser rivais, né, as mulheres. Mas não, a gente tem que pegar e acolher uma próxima mulher, né? Porque às vezes você está tirando ela de um ciclo, enfim, que está acabando com a vida dela. Tá aí o recado final nessa conversa que poderia se estender muito mais, né? É um assunto que rende, mas você ficou com Conexão AB especial do mês de março, mês da mulher, falando dos direitos, do que já foi conquistado, do que ainda tem para ser conquistado. Eu sou a Carolina Vieira, encerro por aqui, lembrando que você pode assistir a esse conteúdo nas reprises da TV Câmara Botucatu ou no nosso canal no YouTube. Obrigada, Isadora, também por participar e obrigada a você que nos assistiu. Até a próxima!